Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre calor sensível. Vimos no vídeo anterior que o calor específico de uma substância diz respeito a quantas calorias são necessárias para elevar 1 grau Celsius na temperatura de 1 grama dessa substância. Nesse sentido, para quantificar a quantidade de calor consumida ao se aquecer ou perdida ao se resfriar um objeto, além do seu calor específico, temos que considerar também a sua massa. Veja, se quisermos fazer uma quantidade de chá para 2 pessoas, colocamos uma certa quantidade de água no fogo até que atinja a temperatura de fervura. Se quisermos fazer o chá para mais convidados, será necessária uma maior quantidade de água. Consequentemente, o tempo necessário também será maior. Se estamos utilizando a mesma chama do fogão, levar mais tempo para ferver uma maior massa de água significa que é necessária uma maior quantidade de calor para que a água atinja a temperatura de ebulição. Da mesma forma, se quisermos resfriar uma grande quantidade de bebidas, precisaremos de mais gelo do que para poucas garrafas. Para tudo isso, existe uma razão microscópica. Pensando em como as substâncias são formadas, sabemos que a maior massa de uma mesma substância agregará uma maior quantidade de moléculas. Para que todas elas vibrem mais, temos que fornecer uma quantidade de calor proporcional à massa total. Em suma, a absorção de calor pelas moléculas as fará adquirir maior quantidade de energia térmica, o que se traduz em um aumento de temperatura, desde que não haja mudança de fase. Quando há mudança de fase, a temperatura permanece constante. Se você colocar um gelo na mão e esperar até que ele derreta, não sentirá qualquer aumento de temperatura, pois ele está em processo de mudança de fase. Entretanto, se colocar a mão na água enquanto ela esquenta, certamente notará a variação da temperatura. Pelo fato de a mudança de temperatura poder ser sentida pelo tato, o calor que provoca variações de temperatura é chamado de calor sensível. Em outras palavras, o calor sensível é a quantidade de calor que, ao ser fornecida a um objeto, só é capaz de provocar variações de temperatura. Pelo que discutimos anteriormente, a quantidade de massa influencia na quantidade de calor sensível que um corpo deve receber ou ceder para que sofra uma determinada variação de temperatura. Assim, a quantidade de calor sensível é proporcional à massa se quisermos obter uma mesma variação de temperatura. Além da massa, vimos que o calor específico caracteriza as substâncias em relação à quantidade de calor necessária para modificar a temperatura. Nesse sentido, substâncias com maior calor específico precisam receber ou ceder uma maior quantidade de calor para variar a sua temperatura, quando comparadas a materiais com baixos valores de calor específico. Assim, o calor sensível é proporcional ao calor específico. Por último, se quisermos que a temperatura de um objeto varie muito, é necessário que ele perca ou ganhe muito calor sensível. Dessa maneira, o calor sensível também é proporcional à variação de temperatura desejada. Juntando as conclusões anteriores, podemos chegar à seguinte relação: calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Vejamos um exemplo. A fim de esterilizar uma mamadeira, uma senhora a coloca para ferver mergulhada em 200 gramas de água. Assim que a água ferve por alguns instantes, em 100 graus Celsius, ela desliga o fogo. Quanto de calor a água terá que perder para chegar à temperatura ambiente, que era de 20 graus Celsius, se o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius? Temos os dados relativos à massa, ao calor específico e à variação de temperatura, que é de menos 80 graus, uma vez que diminuiu. Antes de colocarmos na fórmula, é bom salientar que as variáveis devem obedecer às unidades do calor específico. Neste caso, calor em calorias, massa em gramas e temperatura em graus Celsius, mesmo que não sejam unidades do SI. Substituindo na equação, temos que o calor é igual a 200 vezes 1 vezes menos 80, o que resulta em menos 16.000 calorias, pois na unidade de calor específico, essa é a unidade de energia. O resultado negativo significa perda de calor, o que é coerente com o que ocorreu. No próximo vídeo, falaremos sobre equilíbrio térmico. Até lá!